A divisão da Península Coreana e a subsequente Guerra das Coreias são eventos que deixaram uma marca indelével na história mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a derrota do Japão trouxe um novo rearranjo geopolítico. A Península Coreana, anteriormente sob domínio japonês, foi dividida ao longo do paralelo 38, com a União Soviética controlando o norte e os Estados Unidos supervisionando o sul. Isso marcou o começo de uma rivalidade que culminaria em uma guerra devastadora. Os líderes mundiais dos aliados se reuniram para discutir o futuro da Coreia. A divisão, pensada inicialmente como uma solução temporária, rapidamente deu origem a dois governos rivais. No norte, a influência soviética levou à criação da República Popular Democrática da Coreia, com Kim Il-sung emergindo como líder, fortemente apoiado pelo regime comunista soviético. No sul, com a ajuda americana, estabeleceu-se a República da Coreia sob a presidência de Syngman-rhee, que defendia um sistema capitalista. A tensão entre os dois estados se intensificou ao longo dos anos, com a fronteira no paralelo 38 se tornando um palco de frequentes escaramuças e conflitos. Ambas as Coreias clamavam a legitimidade total sobre a península, enquanto a linha divisória tornava-se a linha de frente na luta de poder entre os ideais capitalistas e comunistas da Guerra Fria. Propaganda e política dominavam ambos os lados. No norte, Kim Il-sung era exaltado como o líder supremo, o que solidificava ainda mais sua posição. No sul, as influências americanas eram visíveis no governo de Syngman-rhee, que era fortemente apoiado pelo Ocidente. Essa polarização não era apenas política, mas também ideológica, cada lado vendo-se como verdadeiro representante da vontade coreana. Em 25 de junho de 1950, o mundo presenciou a eclosão de um dos conflitos mais significativos do século XX. As tropas norte-coreanas, sob a bandeira da unificação sob o regime comunista, cruzaram o paralelo 38, dando início à Guerra das Coreias. O ataque surpresa resultou na rápida queda de Seul, forçando uma retirada massiva de civis e governantes sul-coreanos, enquanto forças norte-coreanas avançavam. O movimento atraiu a atenção global, e a ONU prontamente condenou as ações do Norte, convocando uma coalizão internacional para ajudar o Sul em repelir a invasão. Dessa forma, a Guerra das Coreias se tornou não apenas um confronto regional, mas um campo de batalha para as superpotências da época. O solo coreano tornou-se um peão no grande xadrez da Guerra Fria, onde cada batalha era um reflexo das tensões latentes entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito não apenas moldou as duas Coreias como as conhecemos hoje, mas também deixou cicatrizes profundas que ainda são visíveis no cenário geopolítico contemporâneo. No início dos anos 1950, enquanto a Península Coreana estava dilacerada pela Guerra da Coreia, o mundo observava atentamente as movimentações no campo de batalha. O conflito, que inicialmente parecia ser uma disputa regional limitada ao norte e ao sul da Coreia, começou a ganhar proporções globais. Em um momento crucial da guerra, a comunidade internacional, sob a liderança da ONU, decidiu intervir para impedir o avanço norte-coreano. Essa decisão foi simbolizada pelas forças americanas, que desembarcaram nos portos sul-coreanos, prontas para fornecer o apoio necessário. Sob a bandeira das Nações Unidas, as tropas se mobilizaram para travar uma contraofensiva. Enquanto os soldados americanos desembarcavam, o general Douglas MacArthur, uma figura já lendária após a Segunda Guerra Mundial, foi incumbido de liderar a resistência. Com seu estilo característico e uma habilidade estratégica indiscutível, MacArthur rapidamente assumiu o comando das forças da ONU. Ele sabia que a situação era crítica, e o Sul estava à beira da destruição completa. Assim, ele convocou várias reuniões táticas, buscando um plano eficaz para repelir o inimigo. MacArthur não só tinha que coordenar uma resposta militar imediata, mas também instilar um moral renovado nas tropas da coligação. A Batalha de Pusan se tornou um marco na guerra. Ali, as forças sul-coreanas e da ONU se mobilizaram para defender um dos poucos redutos restantes contra o avanço das forças do norte.
Apesar das dificuldades, a resistência obstinada no perímetro de Pusan transformou-se em uma linha de defesa crucial. De suas trincheiras e abrigos improvisados, as forças aliadas conseguiram impedir uma derrota total, comprando tempo e reagrupando-se para futuras operações. MacArthur, sempre audacioso, preparou uma das manobras mais ousadas da guerra, o desembarque em Incheon. Esta operação não era apenas uma questão de surpresa, mas também de estratégia. Incheon, com suas marés traiçoeiras e terreno desafiador, era considerado um ponto de difícil acesso. No entanto, MacArthur acreditava que esta estratégia de alto risco poderia mudar o curso das operações. E acabou acertando. O desembarque em Incheon foi um sucesso estrondoso. Sob fogo inimigo, as tropas da ONU conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte e dar início a um contra-ataque decisivo. A vitória em Incheon não só recuperou o impulso para as forças aliadas, como também permitiu uma investida em direção a Seul. À medida que os tanques e tropas avançavam, Seul foi recapturada, um verdadeiro símbolo da recuperação sul-coreana e da pressão renovada sobre o norte. As forças da ONU, impulsionadas por suas vitórias iniciais, começaram a cruzar o paralelo 38, avançando cada vez mais no território norte-coreano. Esse avanço trouxe-as à beira de Pyongyang, a capital do norte. Imagens de Pyongyang sob ataque logo se espalharam, mostrando a fragilidade do regime norte-coreano. No entanto, em meio a essa aparente série de vitórias, a guerra estava longe de terminar. A entrada inesperada da China no conflito alterou dramaticamente a dinâmica no campo de batalha. O avanço das forças da ONU para o norte foi visto como uma ameaça direta à segurança da China. Reunidos, os líderes chineses tomaram a decisão de intervir, lançando suas forças numa nova fase da guerra. Centenas de milhares de soldados chineses atravessaram o rio Yalu, mudando drasticamente o equilíbrio de poder. As táticas empregadas pelos chineses, incluindo emboscadas eficientes contra as tropas da ONU, causaram perdas significativas. A força de combate e o ímpeto dos chineses obrigaram a ONU a reconsiderar suas táticas e recuar. A guerra, travada ferozmente entre as tropas da ONU e as forças chinesas ao longo do paralelo 38, havia chegado a um impasse. Ambos os lados, exaustos após intensos combates, não conseguiam avançar significativamente em território inimigo. Com o passar do tempo, a luta se desenrolava sobre cenários devastados, e o número de mortos e feridos continuava a crescer. Enquanto os bombardeios aéreos da ONU causavam destruição sem remorsos no norte, as cidades e vilas atingidas experimentavam um pesadelo sem fim, transbordando em ruínas. Contudo, essa campanha aérea por si só não conseguia desequilibrar a balança militar a favor de um lado. As tropas em campo enfrentavam desafios imensos, com o clima severo e invernos rigorosos adicionando camadas de sofrimento ao conflito já brutal. Montanhas geladas e vales nevados tornaram-se salas de batalha onde a sobrevivência era uma vitória diária para os soldados. Em meio ao caos, milhões de civis encontravam-se aprisionados entre linhas de frente implacáveis. Esses indivíduos, desesperados por segurança, encontravam-se constantemente fugindo em busca de zonas mais seguras, enquanto deixavam suas vidas para trás. Simultaneamente, uma crise humanitária se desenvolvia em cada canto da península. Em 1951, representantes das Nações Unidas, China e Coreia do Norte começaram a se reunir em Panmunjom com a esperança de mediar um acordo de paz. Contudo, o diálogo progredia em um ritmo dolorosamente lento. As disputas mais acirradas giravam em torno do destino dos prisioneiros de guerra, tema delicado que ecoava nos intermináveis campos de detenção. Para complicar ainda mais o cenário, tanto a ONU quanto a China usavam a propaganda política. Enquanto as mesas de negociação travavam difíceis batalhas de palavras, o simbolismo de Panmunjom crescia, representando tanto as dificuldades do processo quanto a chama de esperança por um esperado cessar-fogo. A população civil permanecia em apuros, sofrendo as consequências indeléveis do conflito. Cenas de cidades destruídas tanto no norte quanto no sul eram vistas, revelando civis determinados a reconstruírem suas vidas. O impacto emocional e físico era severo,
principalmente para famílias divididas pela demarcação militar e pelo caos reinante. Muitas delas enfrentaram separações irreparáveis, vivendo sob o constante medo de nunca se reencontrarem. Paralelamente, a crise de refugiados intensificou-se, obrigando milhares a caminharem em longas jornadas em busca de abrigo e alimentação, enquanto campos improvisados tentavam suprir o básico para a sobrevivência ao longo da península. Em resposta, a comunidade internacional começou a canalizar esforços para apoio humanitário e reconstrução das áreas atingidas. No entanto, todos sabiam que este seria um processo prolongado, considerando a enormidade da devastação causada pela guerra. Em 27 de julho de 1953, o armistício foi assinado em Panmunjom, pondo fim aos combates que devastaram a Península Coreana por 3 anos. As imagens dos líderes assinando o acordo capturam um momento histórico de alívio, embora incerto. O acordo estabeleceu uma zona desmilitarizada ao longo do Paralelo 38, uma faixa de terra que permanece, até hoje, como uma das regiões mais tensas do mundo. Esta linha divide o território e duas ideologias distintas, sendo um símbolo da divisão global da época. Os soldados, de ambos os lados, comemoraram o fim dos combates, mas o armistício não trouxe uma solução definitiva para o conflito. Foi uma pausa nas hostilidades, sem uma paz formal, deixando a península num estado de suspensão que perdura por décadas. Com o cessar-fogo, civis começaram a retornar às áreas de guerra, tentando reconstruir suas vidas em meio às ruínas. O fim da guerra trouxe tanto alívio quanto ao desafio monumental da reconstrução, destacando as feridas profundas deixadas pelo conflito. Após o armistício, as consequências geopolíticas manifestaram-se com força. A Guerra das Coreias firmou a divisão global entre os blocos comunista e capitalista, intensificando as rivalidades na Guerra Fria. A Coreia do Sul recebeu apoio significativo dos Estados Unidos, incluindo assistência econômica e militar, tornando-se um bastião do capitalismo na Ásia. Em contrapartida, a Coreia do Norte se isolou ainda mais, sob a liderança de Kim Il-sung. Kim Il-sung estabeleceu uma ditadura focada em autossuficiência militar e econômica. O regime tornou-se um dos mais fechados do mundo, separando-se em ideais e alianças de seu vizinho do sul. A zona desmilitarizada emergiu não só como um símbolo da divisão coreana, mas também da divisão mundial que a guerra deixou como legacia. Esta linha tênue, protegida por soldados, ainda representa as cicatrizes de um conflito não oficialmente encerrado. As memórias da Guerra das Coreias continuam vivas através dos relatos emocionantes de veteranos que compartilham suas experiências dolorosas. Memoriais, erigidos em ambos os lados, prestam homenagens aos milhões que sofreram e morreram. As gerações mais jovens, nas escolas e eventos históricos, buscam compreender o impacto duradouro da guerra, refletindo sobre como o passado continua a moldar o presente da Península Coreana. Apesar do passado doloroso, há um sentimento de esperança em muitos coreanos dos dois lados, sonhando com a possibilidade de reunificação e de um futuro pacífico. O desejo por reconciliação persiste, mesmo em meio aos desafios impostos por décadas de separação. Décadas após o conflito, a Coreia exibe contrastes nítidos entre o Norte e o Sul. No entanto, o desejo comum de reunificação e paz oferece um vislumbre de esperança para o futuro. Reflexões sobre a importância de entender a história são cruciais para evitar tragédias futuras. A história da Guerra das Coreias representa uma lição clara sobre as consequências devastadoras dos conflitos e a contínua necessidade de buscar a paz. Convido todos a assistir mais vídeos sobre eventos históricos, aproveitando para se inscrever e explorar mais histórias fascinantes que moldaram o mundo. Assim, juntos aprenderemos e refletiremos sobre os momentos críticos de nossa história compartilhada, sempre com uma mensagem de esperança para o amanhã.